Você já parou para pensar que toda linha que você coloca no papel tem uma informação? E como a gente pode, através da linha, representar uma forma em 3D com profundidade? Fica comigo nesse vídeo e eu vou te mostrar como. Se você ainda não reparou, tem um link na descrição desse vídeo ou na bio do Instagram que vai te levar para um vídeo exclusivo, inteiramente gratuito, onde eu mostro todo o meu processo de criação de personagem, do início, do briefing até colocar cor no seu personagem. Então clica no link aí para você não perder esse conteúdo. Olá, seja bem-vindo ao canal Criando Personagens. Eu sou Tom Bernardes e hoje a gente vai cair a fundo aqui em como representar formas 3D com linha. Então, vamos começar com o básico aqui, com uma esfera. O que acontece quando a gente vê uma esfera num software 3D? Nós temos essas linhas principais que vão subdividir o centro da esfera, né? E conforme essas linhas vão se afastando, elas vão o quê? Distorcendo, né, o ângulo delas. A gente vai reparar outra coisa também. As distâncias entre essas linhas vão diminuindo também. Então o que a gente precisa entender aqui? Que no rosto de um personagem não é diferente, né? Eu fiz um exemplo aqui meio tosco, mas o que a gente pode reparar aqui? O quadrado que está bem próximo da gente tem um tamanho X. Já o quadrado que está se afastando tem outra forma, né? Conforme mais distante, menor ele fica, mais achatado ele fica. E com um personagem não é diferente. Se a gente tem uma informação nele, aqui nesse quadrado, bem no centro com relação ao quadrado aqui, vai ficar mais fácil. E aí vamos supor que esse olho aqui, né, o personagem rotaciona, como é que esse olho vai estar aqui? Sendo que ele está posicionado bem no centro do quadrado. Esse olho vai estar mais ou menos aqui, né? Então reparem a diferença, né, de tamanho e de posição. Então é isso que a gente precisa entender, né? Que conforme a gente vai se afastando e vai rotacionando o nosso personagem, a gente vai ter essas distorções. E a gente vai abordar aqui nesse vídeo cada detalhe sobre essas distorções que acontecem, como que a gente pode trabalhar com elas. Então, qual é o nosso principal desafio quando a gente está desenhando com linhas e nós queremos representar algo em 3D? É que a gente precisa representar volume, forma, sobreposição, e a nossa ferramenta é apenas a linha, tá certo? Então, o que eu vou fazer aqui é rabiscar, tá, uma esfera. A gente vai transformar isso num olho, ok? Mas a gente vai passo a passo aqui, porque eu quero mostrar uma ideia aqui, né? Uma esfera, e eu vou colocar umas linhas para a gente entender bem como essa esfera funciona em 3D. Tal como a gente vê nos softwares 3D, quando a gente coloca uma esfera, a gente consegue ver essas linhas aqui, né? Beleza, então o que acontece quando a gente vai desenhar um olho? Nosso olho é uma esfera, né? E em cima dessa esfera a gente tem a pálpebra, ok? Então vamos imaginar que esse olho está virado para cá, tá? De 3/4. A pupila dele está aqui, ok? E como é que a pálpebra vai se comportar aqui? Ela vai passar por cima, né, desse olho e depois ir para baixo. Ela vai cobrir essa esfera, ok? Fica muito mais claro de ver assim, né?
Ou seja, a gente tem um ponto aqui no meio, um ponto âncora, bem no centro do olho, né? E a pálpebra vai vir daqui e vai cobrir essa esfera, né? Vai abrir um pouquinho, vai cobrir e depois se fechar de novo, tá? E aqui embaixo a mesma coisa. E por que eu estou dizendo isso? Por que eu fiz toda essa esfera para exemplificar o que eu estou querendo dizer? Porque isso é exatamente o que acontece no nosso cérebro. A gente precisa ver essa esfera cheia de quadradinhos, né, na nossa mente para poder traduzir isso aqui em linhas, não é mesmo? Qual é o nosso desafio? A gente vai ter que traduzir uma coisa tão complexa como o olho, por exemplo, em linhas, né? Quando a gente desenha, a gente precisa fazer isso aqui direto, porque a gente já sabe que o olho é uma esfera e que a pálpebra se comporta dessa maneira. A gente tem essa pequena sobra aqui, porque a gente consegue ver a pálpebra indo lá para trás do olho, né? Então é isso que a gente vai traduzir em linhas. Isso é apenas um exemplo, gente, para vocês verem como poucas linhas falam muita coisa. Quando a gente vê esse tipo de coisa aqui, essa informação aqui, são pouquíssimas linhas, né? 1, 2, 3 linhas, e isso aqui fica claro pra gente, essas linhas, essas 3 linhas, elas ficam claras. E essas 3 linhas apenas aqui, né, dessa pálpebra de cima aqui, nos mostram, né, traduzem como uma pálpebra envolvendo um olho que é uma esfera, né? Por quê? Porque essas linhas estão posicionadas de uma maneira específica para traduzir isso que a gente está querendo passar. Tá certo? Então é por isso que é tão difícil, às vezes, a gente traduzir uma figura em 3D com linhas. Isso é um desafio, claro, e é um desafio de qualquer artista. Então, o que eu proponho para vocês é, se estiver muito complicado para vocês entenderem uma forma, desenhem linhas, por exemplo, uma perna, né? Você pode desenhar várias linhas assim circulares para você entender aquela forma, saber aonde ela está indo, para que direção ela está direcionada, né? Você vai ter uma sensação de profundidade. E essas linhas aqui são linhas guias para você. Você pode apagar elas depois que você entender melhor, né? O que não dá é a gente ficar escravo dessas linhas, né? De fazer algo muito robótico, né? Esse é o único perigo. Mas se você estiver atento a isso, a não fazer algo muito mecânico, com peças de robô juntas, não é isso, ao menos que você queira fazer um robô, é claro. Mas se não for o caso, né, a gente precisa deixar esse esboço solto. Então isso que a gente não pode esquecer. As linhas, por mais simples que elas sejam, elas carregam muita informação. E essa informação você vai pegar ao estudar anatomia. Se você estudar um olho, você vai saber como é que ele funciona, e aí quando você for desenhar, você não precisa fazer toda essa estrutura mais, você vai direto na linha e já vai passar essa informação de algo tridimensional. E essas linhas são tão importantes, essas linhas guias, né, que a gente construiu no olho, que elas podem ser importantes para você entender melhor a perspectiva no seu personagem. Vamos dar uma olhada aqui. Vocês já viram, é claro, muitas vezes, artistas fazendo essas linhas paralelas para desenhar os olhos. E por que ele faz isso? Para criar essa conexão, para você entender que os dois olhos têm o mesmo tamanho, né? Embora
um seja um pouquinho mais curto que o outro devido à perspectiva. E a gente já vai chegar nisso. Eu vou falar sobre isso depois. Então a gente pode usar essas linhas para guiar não só o olho, mas também a pupila. Então sempre que você estiver desenhando algo que precisa estar atrelado a algo 3D em 3 dimensões, é legal usar essas linhas guias. E eu vou marcar aqui em vermelho só para a gente saber o que a gente está falando. Faça esses estudos enquanto você assiste o vídeo, porque isso vai se tornar uma biblioteca mental para você. Sempre que você for desenhar olhos agora, você vai lembrar dessa dica. E por que tá curvo nessa linha aqui? Por que eu fiz ela curva? Porque o nosso rosto, ele não é um quadrado, ele não é flat, reto na frente. O nosso rosto é como se fosse um cilindro. Então, quando você desenha um cilindro, você sabe que essa parte da frente aqui está voltada para nós. Ela tem um tamanho e conforme ela vai indo para trás, ela vai diminuindo por causa da profundidade. Vai se afastando do nosso olhar. Então, a nossa face, ela é circular assim. Então, quando você aplica, algo no topo disso, essas linhas vão estar levemente curvadas por causa dessa profundidade circular. Então, o que eu estou querendo passar aqui para vocês é que as linhas que a gente desenha, elas traduzem algo. Na maioria das vezes a gente está desenhando algo em 3D. Então a nossa linha precisa traduzir algo em 3D. Com poucos traços a gente precisa passar muita informação, beleza? Agora eu vou mostrar para vocês algumas regrinhas, que a gente precisa ter em mente quando a gente estiver rotacionando o nosso personagem ou posando o nosso personagem. Essas pequenas regrinhas vão facilitar muito o nosso trabalho para a gente entender como que as formas se comportam no espaço, Então vamos lá, eu vou usar um exemplo aqui bem básico, usando caixas. Eu vou desenhar uma linha no horizonte e a gente vai fazer aquele conceito básico de perspectiva. Vamos colocar um ponto de fuga bem aqui no meio, tá certo? E eu vou desenhar um quadrado aqui, um cubo. Muito simples. Estou posicionando ele de forma completamente randômica, Não tem nada de especial. E a gente vai conectar as partes desse quadrado ao ponto de fuga. Conceito básico de perspectiva. Mas não é sobre perspectiva que a gente vai falar aqui. Eu vou mostrar para vocês como que uma forma 3D se comporta, como que a gente pode traduzir isso aqui nos nossos personagens. Ok, eu tenho esse cubo aqui, E eu vou colocar um outro cubo aqui do lado, exatamente do mesmo tamanho desse aqui. Eu vou posicionar ele aqui do lado, só para ficar mais fácil da gente comparar. Mas no caso de um turnaround, quando a gente está rotacionando o nosso personagem, a gente rotaciona ele no mesmo eixo, Não é exatamente como eu estou fazendo aqui, mas isso vai servir para o nosso exemplo, tá certo? Muito bem. Então, vocês reparem que o nosso cubo está na mesma linha aqui no chão. Ele tem a mesma altura, é exatamente o mesmo cubo, Se você fizer uma linha guia aqui, na base, você vai encontrar
o outro cubo na mesma direção. E como é que a gente encontra a parte de trás do cubo? A mesma coisa. A gente vai achar esse ponto de intersecção aqui, traçar uma linha reta, né? E aqui também. A gente vai encontrar a profundidade desse outro cubo, que eles são exatamente iguais. Muito bem. E agora eu vou adicionar umas cores aqui só para facilitar aqui no meu exemplo. Muito bem, e o que eu quero mostrar com esse exemplo aqui? A gente tem dois cubos exatamente iguais, né? A diferença deles é que esse aqui está mais voltado para a gente, né? A parte da frente do nosso cubo está voltada para a gente, e esse aqui é um cubo que já está se distanciando da gente, a gente consegue ver mais a lateral dele. Mas o que eu quero mostrar é o seguinte, reparem nessa linha aqui, com relação a essa linha, ok? E agora reparem nessa mesma linha aqui, com relação a essa aqui. Qual é a diferença dessas duas linhas? O ângulo. Reparem como o cubo que está mais virado para a gente tem um ângulo muito mais aberto, né, do que o cubo que está rotacionando, né, que está indo mais para o lado. Como que a gente pode usar isso aqui no nosso personagem? A gente entender que conforme o nosso personagem está virando mais para frente, os ângulos vão aumentar, vão abrir, e conforme ele estiver na lateral, os ângulos vão fechando. Bom, essa linha aqui, por exemplo, poderia ser o maxilar de um personagem. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos usar esse mesmo ponto de fuga aqui para fazer o rosto de um personagem. Bem simples. Apenas com formas geométricas para a gente entender aqui. Essa mesma cabeça aqui, rotacionada, vai ter a linha do maxilar se fechando levemente. Conforme a gente vai vendo a lateral dele, esse ângulo vai se fechar um pouquinho mais comparado à vista mais frontal. Muito bem, o que a gente pode observar aqui é que essa linha do maxilar, né, esse rosto é como se fosse o cubo ali embaixo, né? A nossa linha do maxilar se comporta da mesma forma que o cubo. A gente tem um ângulo bem mais aberto aqui e um ângulo que vai se fechando aos poucos conforme a gente vai vendo a lateral desse rosto. Então, muito importante a gente manter em mente essa diferença entre os ângulos conforme a gente vai rotacionando o nosso personagem. Outro ponto que a gente precisa prestar atenção são as larguras. Como as larguras, as distâncias, se modificam conforme a gente vai rotacionando a imagem. Eu vou usar esse mesmo ponto de fuga aqui para desenhar, vamos supor, um livro, tá certo? Vamos fazer um livro aqui. A gente vai ver a lombada do livro aqui. De novo, conectando com o ponto de fuga. Nada muito especial aqui. E a capa do livro, né? Ela geralmente é bem mais larga do que a lombada, claro.
né? A capa do livro está aqui. Agora vamos fazer a mesma coisa que a gente fez com o cubo. Vamos posicionar um outro livro um pouco mais para a lateral aqui, do mesmo tamanho. A gente vai ligar todas as pontas de novo a esse ponto de fuga. Muito bem. Para a gente fazer exatamente o mesmo tamanho, de novo a gente vai fazer aquela mesma intersecção. Agora que eu estou exagerando bastante aqui, para o nosso exemplo ficar claro. Ok? De novo, essa é a capa do livro. Né? Então, o que a gente pode reparar aqui? Quais são as características de um livro? O livro, geralmente, ele é bem fino, né? Ele é mais fino na frente, na lombada, do que a capa, que é bem mais larga, né? Vamos imaginar que isso aqui é um artbook, né? Eles geralmente têm esse formato. E o que acontece quando a gente tem uma forma assim, né? Quando a gente vê essa forma mais de frente, ela tende a ter uma largura menor do que quando a gente começa a ver essa forma de lado, tá certo? Reparem a diferença aqui. E esse tipo de coisa a gente pode ver, claro, existe um exemplo bem escrachado, que é, por exemplo, num peixe, né? O peixe tem esse formato, né? Esse mesmo formato que se você vê um peixe de frente, né? Com os olhos na lateral, ele vai ser muito mais estreito, né, quando visto de frente, do que de lado. Mas existem outros exemplos sutis, como por exemplo o nosso tronco, né? O nosso tronco ele tende a ser um pouco mais largo de frente do que quando visto de lado, não é mesmo? Então a gente vai ter a nossa vista frontal do tronco, geralmente mais larga do que a vista lateral. É claro que existem muitas variáveis, né? Se a pessoa é um pouquinho mais gordinha, pode ser que acabe ficando na mesma largura, né? O que acontece quando isso geralmente não muda, né? Essa distância não muda quando a gente tem um exemplo como o cubo aqui, onde todos os lados são iguais. Na verdade, nem tanto. Esse cubo aqui está com a lateral um pouquinho maior do que a frente, então a gente tem uma certa distorção ali, mas se a lateral tivesse o mesmo tamanho que a frente do cubo, essa mudança não seria tão perceptível. É como fazer um cilindro, por exemplo. O cilindro é um exemplo melhor, ele tem todos os lados iguais, né? Uma esfera, né? Então conforme você rotaciona o cilindro, ele não vai mudar de largura. Imaginando aqui que o topo e a base desse cilindro são um círculo perfeito, né? Não é uma oval. E essa questão da largura, das distâncias, né? Como elas mudam conforme a gente rotaciona um objeto ou conforme a gente rotaciona um personagem, isso está muito presente também nos olhos, na distância da orelha, né, da lateral da orelha até a ponta do olho, e a distância de um olho com relação ao outro. Vamos usar aqui esse mesmo exemplo do livro, tá? Vou fazer um espaço aqui para a gente trabalhar. Vamos imaginar que a gente vai ver esse livro aqui de frente, certo? Só a capa dele. A gente rotacionou esse livro com
completamente para a gente ver a capa dele. Agora vamos imaginar que nesse livro tem 2 olhos, posicionados mais ou menos aqui. O que vai acontecer conforme a gente rotaciona esse livro? A distância entre esses 2 olhos vai diminuir. Né? Nessa pose aqui, os olhos vão achatar um pouco. Por que eles vão achatar? Pelo mesmo conceito que a gente viu aqui do livro, né? Conforme a gente vai vendo a parte da lombada dele, ele vai achatando aqui, né? Então a mesma coisa acontece com os olhos, eles vão achatando. E a distância entre eles vai diminuir cada vez mais, até chegar nesse ponto aqui, onde você vai ver os olhos vão ficar quase irreconhecíveis. E a distância entre eles é mínima, até chegar a um ponto onde estiver completamente na lateral, onde você vai ver apenas a silhueta do olho, né? A pálpebra. A gente vai ver o lado dele. A mesma coisa acontece com a distância da orelha, por exemplo, com relação à parte lateral aqui do nosso crânio, né? Quando a gente está olhando para frente, essa distância é uma. Agora, quando a gente começa a rotacionar nosso personagem, essa distância vai aumentar. Então esses pequenos detalhes, meu povo, são muito importantes para a gente ter em mente quando a gente estiver rotacionando o personagem. Porque a gente precisa pensar em muitas coisas, né, sobre design e tal. Mas quando a gente tem em mente que, bom, beleza, eu vou rotacionar meu personagem, eu sei que os olhos nessa visão precisam estar mais próximos do que na primeira. Tudo é uma questão de comparação, né? A gente tem o tronco do personagem, a gente sabe que ele não é tão gordinho, então a gente vai deixar a parte da frente mais alargada, né, mais larga, e conforme ele vai rotacionando, essa largura vai ter que diminuir. São ferramentas para a gente ter um entendimento melhor de como as formas se comportam em 3D, e a gente vai usar como ferramenta a nossa linha para traduzir essas formas em 3D no papel. Eu espero que o conteúdo de hoje tenha sido relevante para você. Não esquece de deixar o seu like, comentar, compartilhar, e eu espero te ver no próximo vídeo aqui do canal. Um forte abraço e até a próxima.